Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês quais têm sido as minhas últimas decisões em relação ao meu futuro profissional, se eu vou prestar residência, se eu vou fazer pós-graduação, se eu vou fazer medicina de família, se eu desistir de medicina de família. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer do meu futuro? Eu vou descobrir junto com vocês, vamos lá? Para quem não me conhece ainda, eu sou a Thaís Albuquerque, eu sou psicóloga, sou médica também, e aqui nesse canal eu falo bastante sobre como tem sido a minha vida, a minha relação como recém-formada, dicas de vestibular e muitas outras coisas. Tem muita coisa aqui no canal para você descobrir. Recentemente gravei um vídeo falando para vocês sobre como foram esses últimos 6 meses de formada, né? Todos os conflitos que eu vivi por conta disso. E falar sobre residência, falar sobre o meu futuro na medicina é uma coisa que também tem me deixado um pouco aflita, um pouco angustiada. Falei disso esses dias lá no Instagram e achei melhor trazer para cá também para eu poder explicar um pouco mais para vocês o que tem passado pela minha cabeça e como eu acho que esse conteúdo pode ajudar vocês também que são recém-formados, que estão na dúvida de fazer residência ou não. Eu já vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um like aqui embaixo e comentar o que você acha sobre tudo isso. Bom, eu não mudei a minha decisão, eu ainda quero fazer medicina de família e comunidade. Eu falo disso há bastante tempo, tem inclusive vídeos meus bem mais antigos onde eu falo um pouquinho sobre como que é a residência de medicina de família. Eu passei, os 2 últimos anos do internato me preparando para isso, estudando para isso. Acontece que no final do ano passado, bem no final do ano mesmo, assim, na reta final, eu não consegui mais focar em estudar para as provas. Eu foquei muito em mudar de cidade, né? Eu tava lá fazendo faculdade no interior de São Paulo, na FAMERP, mas o meu sonho sempre foi voltar para São Paulo, que é a minha cidade natal. E aí de setembro ou outubro do ano passado, eu acho, eu foquei só nisso e isso não saía da minha cabeça, aí tudo que eu fazia era para isso, tudo girava em torno disso, eu dormia pensando nisso, eu acordava pensando nisso. Foi o que aconteceu, eu consegui me mudar, vim para São Paulo, aluguei um apartamento que eu gostei, que eu queria muito, no lugar onde eu queria muito. E enfim, eu realmente canalizei todas as minhas energias para isso e esqueci das provas de residência, com consciência disso e com responsabilidade também. Eu sabia que eu estava vivendo aquele momento, que eu precisava me dedicar para aquela mudança, que aquele momento era especial para mim. Era o retorno, era o retorno para o meu lar. Então, eu quis canalizar todas as minhas energias para isso, sem ficar me cobrando que eu precisava estar estudando. Então, eu consegui tirar essa culpa das minhas costas e falar: não é hora para pensar nisso, não é hora para trabalhar essa questão da residência. Eu posso prestar no ano que vem, no outro ano, daqui 10 anos, enquanto eu estiver viva eu posso prestar prova de residência, mas mudar para São Paulo é agora, né? É esse momento que eu tenho para fazer isso e é para isso que eu vou correr atrás. E aí, quando eu me mudei para cá, comecei a trabalhar, eu entrei nesse funcionamento de experimentar essa vida profissional, de trabalhar numa UBS, de trabalhar como se eu fosse uma médica de família, apesar de não ter o título nem todas as capacitações. Eu atuo como médica generalista na estratégia da saúde da família, que é um cargo geralmente que é ocupado pelos médicos de família, mas também é ocupado por médicos generalistas. E comecei a viver aquilo na plenitude, né? Assim, fazer discussão de equipe, fazer visita domiciliar, que são coisas que eu gosto muito, que fazem muito sentido para minha vida profissional, sabe? Eu me vejo muito como médica atuando dessa forma, assim. Eu sinto muito prazer nessa prática, sabe? De acho que de uns 4 meses pra cá, mais ou menos, eu comecei a me cobrar muito isso, cobrar capacitação, cobrar conhecimento, cobrar mais responsabilidade em relação aos cuidados, porque eu vou falar a verdade pra vocês, tem vários momentos em que eu me pego sem saber ainda direito o que fazer. A gente sai muito crua da faculdade, sabe? A gente sai estudando cirurgia, tendo tido aula sobre técnica de incisão cirúrgica de hérnia inguinal na criança de 3 anos de idade,
mas a gente, ali na prática mesmo, a gente não sabe nem tratar a hipertensão direito, sabe? Ou tratar uma hipertensão refratária à medicação. Você olha lá os medicamentos e fala, putz, não sei o que fazer. Você até sabe das interações entre as medicações, mas na prática mesmo você não sabe direito. Ou você não sai, não adianta falar que você sai sabendo, porque eu tenho certeza que você não sai sabendo fazer uma insulinoterapia, por exemplo, né? Chegar na cara do paciente e ver que os controles glicêmicos dele estão todos diferentes e você prescrever insulina. Você não sai da faculdade sabendo fazer isso. Você vai aprender a fazer isso no dia a dia. Quando você tá lá de frente para o paciente, você olha para o controle glicêmico dele, não sabe o que fazer e pede só um minutinho para dar uma pesquisada aqui, dar uma relida para relembrar, para conseguir colocar aquilo na prática, sabe? E aí eu comecei a me cobrar isso, né? Tipo, eu não quero ficar estacionada, eu não quero me acomodar, apesar que eu sinto que é fácil acabar caindo num comodismo de eu tô aqui, tô trabalhando 40 horas, tô recebendo meu salário, todo quinto dia útil cai uma graninha legal pra mim e vou continuar a vida assim. Não é isso que eu quero pra mim, sabe? Eu quero realmente ser boa naquilo que eu faço. Então, eu sei que para isso eu preciso me dedicar, eu preciso estudar, eu preciso não parar, eu preciso ler bastante, eu preciso ir em congresso. Tem muitas coisas que eu posso fazer. E aí eu recaí no questionamento da residência, né? Será que para eu realmente ser uma boa médica de família, o único caminho disponível que tem é a residência? E aí, para eu fazer a residência, eu teria que abrir mão de uma certa zona de conforto que eu tenho hoje em dia, porque eu teria que chegar em casa depois de ter trabalhado 11 horas num dia para estudar, o que é muito cansativo. Assim, eu falo pra vocês que essa rotina de trabalhar 11 horas por dia, ela é muito puxada. Ou eu teria que dedicar o meu final de semana para estudar para as provas de residência, né? Porque a gente sabe que a concorrência é grande, então para as provas de residência você tem que focar muito e se dedicar muito para você ser superior aos concorrentes. Então, tudo isso eu comecei a levar em conta e pensar, eu não quero isso agora, sabe? Eu tô no momento da minha vida onde eu tô fazendo o que eu sempre quis fazer, com a estabilidade que eu sempre quis, que eu nunca tive na minha vida, sabe? Com a estabilidade financeira, eu tô trabalhando com uma satisfação pessoal que eu nunca tive em toda a minha vida. Então, por que abrir mão desse momento agora? Foi o que eu fiquei pensando muito, assim. E aí eu percebi que não era isso que eu queria fazer, mas que eu também não queria ficar sem estudar, ficar sem ter a sensação de que eu tô me aprimorando. E aí eu comecei a pesquisar sobre as pós-graduação, pesquisei no Einstein, pesquisei no Sírio, pesquisei da Sanar e comecei a levar isso um pouco mais a sério. Conversei com o meu gerente na época, né? Perguntei para ele se tem diferença, né, no mercado de trabalho entre os médicos de família que são formados numa residência ou médicos que só prestam a prova de título. E ele falou que não existe essa diferença, assim, formalmente falando, que pode até ser que em algumas oportunidades de emprego, por você ter residência, você ganha uma bonificação, mas que a grande diferença está entre o médico generalista e o médico que tem o título de especialista em medicina de família. E isso varia bastante, muda muito o salário final, né, do mês. O que eu comecei a pensar? Comecei a pensar na possibilidade de, ao invés de estudar para residência agora, fazer 1 ano e meio de pós-graduação, continuar trabalhando e depois de 4 anos trabalhando na atenção primária, eu posso prestar a prova de título. E aí, se eu passar, eu ganho o título de médica de família, como se eu tivesse feito a residência, né? Porque quem faz a residência estuda 2 anos e também no final tem o título de médico de família. Imagino que vocês vão me perguntar, acabou que eu falei muito de mim, mas não falei muito sobre as diferenças entre residência e pós-graduação. Basicamente, assim, em linhas bem gerais, porque eu também não quero aprofundar muito nesse assunto especificamente nesse vídeo, é que na pós-graduação você estuda durante um tempo menor do que a residência, né? Então,
As pós-graduação que eu tô olhando, elas têm duração de 360 horas. Aí vai variar entre aula quinzenal ou aula uma vez por mês, mas dura em média 15 meses, de 12 a 15 meses. E isso tem um custo, né? Então, além da carga horária ser menor, isso tem um custo, então eu teria que pagar. As que eu tô pesquisando tá saindo em torno de R$1.300, R$1.600 por mês. Para mim, a grande vantagem que eu tenho visto hoje é o fato de eu poder não abrir mão do meu emprego. Então, eu continuaria trabalhando as minhas 40 horas semanais. Nossa, tem uma cachorrada latindo lá fora, eu não sei se vocês vão ouvir. Deixa eu fechar a porta ali, peraí. Então, eu continuaria trabalhando as minhas 40 horas semanais, tendo a vantagem de continuar recebendo o fundo de garantia, 13º, férias remuneradas, que nada disso eu teria na residência, né? Então, na residência dura 2 anos, com 60 horas semanais. Eu teria que abrir mão do meu emprego, porque a residência exige também dedicação exclusiva. Não teria 13º, não tem férias remuneradas, mas tem 30 dias de férias que você pode tirar, né? Enfim, assim, são muitas coisas pra se pesar, né? Eu tenho até a minha prima, que eu já falei dela várias vezes, já gravei vídeo aqui no canal com ela também. Ela tá fazendo residência de medicina de família na Unifesp e ela tá gostando bastante. Eu imagino que deve ser uma experiência incrível, assim. Inclusive, eu acho que se eu fosse mais nova, né, se eu fosse recém-formada, tipo, e medicina tivesse sido minha primeira graduação, eu acho que eu teria mais energia para prestar residência. E eu também focaria, acho que na Unifesp, focaria na residência de São Bernardo, né, da prefeitura, acho que na USP também. Eram as minhas faculdades-alvo no final do ano passado. E só que eu percebi isso, que eu não tenho mais essa energia, sabe? Essa vontade de me dedicar tanto pra continuar estudando, porque parece que a minha vida inteira se resumiu a uma vida acadêmica. Foram 5 anos de cursinho, depois 5 anos de faculdade de psicologia, depois 6 anos de medicina. Eu quero trabalhar, sabe? Tipo, eu quero trabalhar, eu quero receber salário, eu quero poder comprar as minhas coisinhas. Eu passei muito perrengue nos últimos anos, sabe? Assim, perrengue financeiro, perrengue pessoal, né? Fiquei doente durante a faculdade, enfim. Eu queria poder desfrutar mais da vida, tipo, da parte boa, sabe? E aí abrir mão do meu emprego hoje estável, onde eu ganho bem, pra voltar a fazer residência, ganhar R$3.000. Ou mesmo que eu fosse fazer uma residência de medicina de família que tem complementação de bolsa em muitas instituições aqui em São Paulo, ainda assim eu não teria todos os benefícios que eu tenho hoje em dia trabalhando. Claro que academicamente falando, talvez não, né? Academicamente falando, eu sairia com uma formação melhor. Mas é isso, acho que eu não tô na vibe, sabe? E eu acho que a pós-graduação acabou surgindo como uma alternativa muito boa, uma alternativa promissora, alternativa responsável, né? Eu acho que a gente vive também durante a faculdade como se o único caminho exclusivo que existisse fosse a residência e nada mais importasse, como se você não passar na residência, você não é bom o suficiente, você não se dedicou o suficiente, sendo que nada disso é verdade, sabe? Você precisa saber o que é verdade pra você, se apropriar daquilo. Eu tenho certeza que eu quero ser responsável com os meus pacientes, com o cuidado que eu ofereço para eles. Eu quero ser responsável com o meu trabalho, independente de eu querer fazer residência ou de eu querer fazer pós-graduação. Eu acho que a residência não me cabe nesse momento. Quem sabe daqui a alguns anos mude, não sei, faça outra residência de outra coisa, não sei também. Mas é isso, eu acho que hoje em dia o que tem me vestido melhor realmente tem sido a questão da pós-graduação. Ainda não fechei nenhuma, estou estudando ainda as possibilidades, porque o prazo de inscrição é agora no mês de julho. Uma começa em agosto, a outra começa em setembro. Precisava, acho que, falar disso também aqui, porque foi um processo de desconstrução, assim, né? De eu entender o que realmente é melhor para mim e qual que é o melhor caminho a seguir, independente do julgamento das outras pessoas. Porque tem muito preconceito em relação às pessoas que fazem pós-graduação, eu tenho ciência disso. Acho que em alguns momentos da minha vida já até reproduzi esse preconceito também, mas é uma coisa que eu não quero mais fazer, que eu acho que não me cabe também. Então, falar sobre esse assunto, trazer esse assunto pra cá, acho que mostra pra mim também que eu tô conseguindo tratar isso com mais leveza
e que eu consegui também trabalhar a aceitação em relação às coisas e entender que os caminhos podem ser diferentes, né? E você, o que você acha sobre isso? Conta aqui pra mim nos comentários se você já pensou em fazer pós-graduação, se você quer fazer residência, qual que é a sua experiência em relação a isso, eu vou adorar saber. Não esquece de clicar em gostei aqui embaixo porque me ajuda bastante e se inscreve no canal para não perder as notificações. E a gente se vê no próximo vídeo ou lá no Instagram. Um beijo! Tchau!